E nesse vídeo eu vou te explicar como a CAF é essencial para trabalhar os seus atendimentos, principalmente se houver imagens de recusa em relação à mãe, algum distanciamento com a mãe. A CAF vai direto nesse ponto e ajuda nessa liberação desses traumas, dessas dores, com muita eficiência. E eu vou te explicar tudinho nesse vídeo, então fica comigo até o final. A constelação de alta frequência, ela trabalha a frequência vibracional do seu cliente. E com ela nós podemos identificar qual é a faixa de frequência que esse seu cliente está. Se por acaso ele estiver na faixa de frequência entre 100 e 150 Hz, é muito possível que ele tenha as imagens em relação à mãe de recusa muito forte. São imagens traumáticas do nascimento, são imagens da infância, são imagens com relação aos irmãos. Se a mãe, deu mais atenção, um olhar mais direcionado para um dos irmãos ou até algum irmão falecido, essa imagem ela atua nessa faixa de frequência, mas principalmente os traumas, que essa criança vivenciou, seja no nascimento ou na infância, nessa faixa de frequência é muito comum eles aparecerem. Então é fundamental que você, constelador, você, terapeuta, saiba conduzir esse processo, porque você fazendo o amor interrompido, que a gente trabalha na constelação familiar, você fazendo uma constelação para essas imagens, muitas vezes não atua em todas as imagens inconscientes que estão gravadas lá no seu cliente. Então, são imagens de medo, 100 Hz, essas imagens são de medo, e aí a gente vê muito o amor interrompido, esse distanciamento que a criança teve da mãe, ele atua muito nessa faixa de frequência. Também tem o desejo da criança estar próxima à mãe. Esse desejo, ele é muito atuante nessa faixa de frequência de 125 Hz. E isso pode levar a pessoa a ter diversas dificuldades na vida, inclusive os vícios. Nessa faixa de frequência, a maioria das pessoas depende de algo, deseja que uma falta seja preenchida. É muito comum ela ter algum vício nessa faixa de frequência de 125 Hz, porque alimenta muito o desejo, e o vício ele está muito associado aos desejos, ao prazer imediato, à satisfação imediata. Então, é necessário trabalhar todas as imagens que atuem nessa faixa, e com a CAF a gente consegue. Nas 150 Hz existe a raiva. O sentimento de raiva nessa faixa ele é atuante. E muitas vezes essa raiva está ligada à mãe, a principalmente experiências que a mãe vivenciou. Muitas vezes essa raiva é associada da mãe. Então, você também precisa trabalhar em todas as imagens que conduzem a pessoa a essa faixa de frequência, que aprisionam ela nessa faixa de frequência de 150 Hz. Então, com a CAF, você vai, além de identificar quais são essas imagens, vai trabalhar uma liberação para que esse cliente possa sair dessas faixas de frequência gradualmente e movimentando faixas de frequências um pouco mais altas. Então, isso vai trazer muito alívio, muita transformação, tanto de visão de vida, de consciência, de emoções que predominam nesse cliente. Então, você trabalhando todas essas imagens, vai ficar muito mais fácil de você trazer resultados realmente efetivos para o seu cliente no momento do seu atendimento.
E lembrando que a CAF possibilita você identificar e eliminar com 100% de precisão o bloqueio que mantém ele nessa determinada frequência já num primeiro atendimento. Então você já vai proporcionando resultados imediatos para o seu cliente. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e compartilha com mais alguém.